Vamos continuar as orações adverbiais. São 9. Tereza, primeiro eu tenho que memorizar quais são. É mais ou menos assim, faz um quadro enorme, bota na sua parede, bota no teto, assim. Minha filha estudou para concurso e ela entendeu que ela precisava memorizar essa tabela de conectores com todas essas possibilidades de sentido. Aí ela fez uma cartolina enorme, colorida, colocou assim no teto, no rumo da cabeceira da cama dela. Acordava de noite com insônia, já tinha uma lanterna debaixo do travesseiro. Gente doida, não é? A gente fica doido quando estuda para concurso. Aí já ligava e já ficava assim vendo. Enfim, né? Cada um tem um método, você tem que achar o seu. Vamos lá, olha só. Oração subordinada adverbial comparativa. Aí vai aparecer aqui uma novidade, que é uma oração que parece que não tem verbo, mas tem. Muitos adultos agem como crianças. Tereza, de novo o como. A gente já viu como causal, a gente já viu como conformativo, e agora vai aparecer o como comparativo. Agora nós vamos ver o como comparativo, aquele que estabelece relação de comparação. Estabelecem relação de comparação. É comum que as orações comparativas tenham verbo elíptico. Então, vou colocar aqui um asterisco. Frequentemente apresentam verbo elíptico. O que é elíptico mesmo? Implícito, que foi suprimido da frase. Muitos adultos agem como crianças agem. É o mesmo verbo da oração principal. Por isso é que ele costuma vir elíptico, para evitar a repetição. Mas há uma oração. Muitos adultos agem, é a oração principal. Muitos adultos é o sujeito. Age, agir é um verbo intransitivo. Como crianças agem. Eu estou comparando os adultos com crianças e o que eu estou comparando entre os dois é o modo de agir. Então, oração subordinada adverbial comparativa. E este como que já apareceu, ele já apareceu aqui neste material como conjunção causal, como conjunção conformativa. Agora, ele é uma conjunção comparativa. Cuidado com o como. Na hora em que aparecer, você tem que olhar o contexto. Como eu posso ter mais ou menos que ou do que, tanto quanto. Veja, eu vou escrever uma aqui, porque às vezes a gente fica com dúvida até na hora de falar. Né? Por exemplo, eu digo assim: João estuda mais que Pedro, porque tem mais tempo. Posso dizer João estuda mais do que Pedro. Tanto faz. Tá? Posso usar só o que ou posso usar do que. Olha, de novo, esta oração teria verbo elíptico, não é? João estuda mais que Pedro estuda. João estuda mais que Pedro estuda. Seria aqui uma oração principal, seria aqui uma oração subordinada adverbial comparativa. E este que aqui está é uma conjunção comparativa. Pode ou não vir precedida de preposição, do que. Certo? Se vier precedida de preposição, passa a ser uma locução
conjuntiva, não é mais uma conjunção, não é? Porque é mais de uma palavra agora. Comparativa. Tanto faz. Já vi muitas questões pedindo para tirar esse do, tanto faz. Certo? Vamos lá. Continuando. Consecutivas. Orações subordinadas adverbiais consecutivas. Introduzem consequência do fato da oração principal. Introduzem uma consequência do fato da oração principal. Há tantas opções de cerveja que o consumidor fica confuso. Quais são os verbos? Há e fica. Primeira oração. Há tantas opções de cerveja, quer dizer, há muitas opções de cerveja. Essa é a oração principal. Tantas opções de cerveja, só para não perder a oportunidade. É o objeto direto do verbo haver. Se eu substituísse haver por existir, ia ter de ficar assim: existem tantas opções de cerveja, não é? Porque o que é objeto direto para o verbo haver no sentido de existir é o sujeito do verbo existir. Lembra? Só para não perder a oportunidade. Que o consumidor fica confuso. Ora, o consumidor ficar confuso é uma consequência do fato da oração principal. O consumidor ficar confuso é uma consequência do fato de haver tantas opções de cerveja. Então é uma oração, porque tem verbo. Subordinada, porque depende de outra. Adverbial consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva. Consecutiva é um adjetivo referente ao substantivo consequência. E este que aqui está, é uma conjunção subordinativa consecutiva. A diferença entre a oração e a conjunção é só um pedacinho de nomenclatura, que é uma bobagem. As orações são subordinadas, as conjunções são subordinativas. Certo? Maria comeu tão rápido que passou mal. Quais são os verbos? Destaca aí. Comeu, passou. Quantas orações? 2. Primeira oração. Maria comeu tão rápido. É o fato principal, não tem um conector, é uma oração principal. Que passou mal, passar mal é uma consequência de ela ter comido tão rápido. Oração subordinada, adverbial, consecutiva. Os conectores consecutivos são principalmente o que? Mas o que só terá valor consecutivo se ele vier precedido na oração principal de um marcador como tantos, tão, muito. Eu preciso de um marcador ou de quantidade ou de intensidade. Por isso que antes de colocar o que aqui, eu coloquei o tanto ou tão. Fez tanto calor que as aulas foram suspensas. Ele falou tão baixo que ninguém o ouviu. Isso é tão fácil que nem precisa repetir. Tereza, parei já então. De maneira que também é um conector de conclusão. Então, se eu tiver uma oração assim, um período assim, esse A é qualquer fato, de maneira que B quer dizer que este fato B é consequência do fato A. Choveu muito, de maneira que as ruas ficaram inundadas. Então, toda vez que eu tenho A de maneira que B,
Quer dizer que B é a consequência de A. Próxima. Oração subordinada adverbial concessiva. Ela indica, ou elas indicam, ideia de concessão. Tereza, o que é uma concessão? Você sabe, você já fez algumas da vida, não já? Concessão é você abrir uma exceção. Na verdade, é muito uma ideia de oposição. Por exemplo, você me diz assim, você trabalha comigo e aí você diz assim, Tereza, você pode me ajudar a fazer esse relatório? E eu respondo para você assim, posso, embora você não mereça, porque você não me ajudou em outra coisa semana passada. Quando eu digo posso, embora você não mereça, na hora você entende que eu vou fazer uma concessão. Porque o que devia mesmo acontecer era eu não ajudar você, mas eu vou abrir uma exceção. Ou quando eu digo assim, eu vou à praia, mesmo que esteja chovendo. Olha só, quer dizer que eu vou fazer uma concessão, vou abrir uma exceção a uma regra. O que você subentende dessa frase? Que quando está chovendo, não se vai à praia. Mas hoje eu vou à praia, mesmo que esteja chovendo. Ou seja, eu vou abrir uma exceção a uma regra de não ir à praia quando se chove. Ou seja, uma concessão. Vamos lá, olha aí para mim. Comigo. Primeira frase. Vamos à praia, embora o tempo não esteja firme. Vamos à praia é a oração principal. Este embora é o conector concessivo mais usado no dia a dia. As bancas adoram cobrar outros, né? Embora, posto que, conquanto. Vamos à praia é a oração principal. Embora o tempo não esteja firme, é uma oração subordinada adverbial concessiva. Quer dizer que eu vou fazer uma concessão, que eu vou abrir uma exceção. Normalmente, quando o tempo não está firme, eu não vou à praia. Mas nesse dia eu abri uma exceção, ou seja, fiz uma concessão. Este embora é uma conjunção concessiva. Tereza, pode ter vírgula aqui? Pode. Vamos lembrar a regra? O que eu tenho aqui? Oração principal mais oração subordinada adverbial. No caso, concessiva. Vírgula facultativa. Por quê? Porque está na ordem direta. Segunda frase. Apesar de ter se esforçado, o atleta não concluiu a maratona. Qual foi o fato principal deste período? O atleta não concluiu a maratona. Esta é a oração principal. Não tem conjunção, não tem conexão. Apesar de ter se esforçado, quer dizer que houve uma concessão, uma exceção a uma regra, não é? Normalmente quem se esforça, o atleta que se esforça concluiu. Mas olha a oposição aqui. Oração, esse apesar de está na nossa listinha. Apesar de ter se esforçado, é uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Esta vírgula é obrigatória. Esta vírgula é obrigatória porque a oração adverbial concessiva está anteposta à principal. Anteposta à principal. Vírgula obrigatória. Tereza, posso substituir esse apesar de por embora, já que ambos estão nessa listinha? Não pode, a não ser que você mude o tempo verbal, né? Vamos substituir por embora, para ver o que vai precisar ser mudado? Substituir, ó. Coloquei o embora no lugar de apesar de. Continue a frase. Embora tenha
se esforçado. Então vamos lembrar um detalhe que eu já falei, que não é um detalhe, é importantíssimo. Conectores de mesma natureza não são necessariamente substituíveis entre si. Às vezes é preciso fazer algum ajuste. Cuidado com o posto que meio mundo de gente acha que o posto que equivale a porquê. Não equivale. É diferente de porquê. O posto que introduz concessão, o porquê introduz causa ou explicação. Muita gente usa, vejo muita gente usar o posto que assim. Vou à praia, posto que esteja um dia lindo. Porque a pessoa quer dizer vou à praia porque está um dia lindo. Mas eu não posso usar o posto que no lugar do porquê. Posto que equivale a ir embora. Que equivale a conquanto. As bancas têm uma obsessão com esse conquanto. Muito curiosa esta cobrança excessiva do conquanto, porque ninguém usa no dia a dia, não é? Você diz assim, conquanto você não mereça, vou ajudar você. Não, embora você não mereça, vou ajudar você. O conquanto equivale ao embora. Quer memorizar? Passe um dia na sua semana. Durante um mês, você escolhe um dia, sábado, bom dia de fazer concessão. E use o conquanto. Alguém vai chamar você para ir para o cinema e você vai dizer, conquanto eu tenho de estudar, acho que eu vou. Só não vale se despedir das pessoas dizendo eu estou indo conquanto. Porque já está tarde. Não, eu estou indo embora, porque aí não é conjunção. Mas o conquanto equivale ao embora como conjunção. Vamos para a próxima? Oração subordinada adverbial final. Orações subordinadas adverbiais finais introduzem a finalidade. Finalidade, elas são finais no sentido de finalidade do fato da oração principal. Estude muito para ser aprovado, a fim de ser aprovado. Ser aprovado é a finalidade de você estudar muito. Então é uma oração subordinada adverbial final. Indica a finalidade do fato da oração principal. E aqui é a oração principal. Esse para seguido de infinitivo dá a ideia de finalidade. Para ser aprovado, você precisa estudar muito. Para garantir os direitos fundamentais, o país precisa de políticas públicas, a fim de garantir. A fim de esclarecer algumas pendências, o professor fez uma reunião. Qual foi o fato principal? O professor fez uma reunião. Oração principal. Para quê? Qual foi a finalidade? Esclarecer algumas pendências é a finalidade de o professor ter feito uma reunião. Bom, então se é uma oração que introduz a finalidade do fato da oração principal, vamos comigo. Oração subordinada adverbial final. Ela está antes da oração principal. Então, eu tenho aqui aquela nossa sequência, que é uma sequência invertida. Oração subordinada adverbial, mais oração principal. O que eu preciso? Vírgula, obrigatória. Aqui poderia ter uma, Tereza? Sim, poderia ter. Poderia, não deveria, né? Porque aqui é a ordem direta. Aqui é oração principal, mais oração subordinada adverbial. Os conectores finais, que indicam finalidade. O para que, a fim de que, preste atenção, esse a fim é separado. O a fim junto existe. Mas o a fim junto, que pode ou não ser seguido de de, não é um conector, é um adjetivo que se refere à ideia de afinidade. A sua ideia é afim da minha. Nós temos ideias afins, parecidas. A fim de é uma locução prepositiva, substituível por para,
locução prepositiva, né? Substituível por para. Vem seguido de infinitivo. Então, oração subordinada adverbial final. 8. Oração subordinada adverbial proporcional. Introduz ideia de proporcionalidade. Estabelece relação de proporcionalidade entre dois fatos. Estabelecem relação de proporcionalidade entre dois fatos. Olha aqui. Aprendo à medida que estudo. Quais são os dois fatos? Eu aprendo, eu estudo. E qual é a relação entre esses dois fatos? Proporção. Quanto mais eu aprendo, mais eu estudo. Quanto mais estudo, mais eu aprendo, né? Aprendo à medida que estudo. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. A oração principal é aprendo, e à medida que estudo é uma oração subordinada adverbial proporcional. Preste atenção. Vou trocar este conector. Já vou dizer que o sentido vai ficar diferente. E vou escrever assim. Aprendo. Vou trocar o conector. Na medida em que estudo. Na medida em que não introduz proporcionalidade, não. Na medida em que é uma locução conjuntiva causal. Na medida em que é locução, não é conjunção, é locução conjuntiva, a mais de uma palavra, causal. Então, aqui, a oração principal é aprendo, e na medida em que estudo, é uma oração subordinada adverbial causal. Ou seja, estudar aqui, neste período, é a causa de eu aprender e não a proporção. Vai mudar o sentido. Não vai mudar a correção gramatical, a substituição de à medida que por na medida em que, neste caso, mas vai mudar o sentido. Listinha de conector na mão. Quanto mais perdoo, mais fico em paz. Quanto mais, que é uma relação diretamente proporcional. Podia ser inversamente proporcional. Quanto menos perdoo, quanto menos perdoo, mais me irrito. Quanto menos, quanto mais, quanto mais, menos, porque pode ser uma relação diretamente ou inversamente proporcional. Quanto mais perdoo, mais fico em paz. Certo? Então, pode ser quanto mais, quanto mais, menos, à medida que é proporção, na medida em que é causa e à medida em que não existe. Voltou para ouvir direito? À medida que é proporção, na medida em que é causa e à medida em que não existe. Se fizer isso numa redação, por exemplo, seu examinador fica doidinho, que ele não sabe se você quer estabelecer relação de causa ou relação de proporção. Oração subordinada adverbial temporal. Temporal é o que está acontecendo na minha cabeça, Tereza, uma tempestade. Não, gente. A oração subordinada adverbial temporal indica o tempo, né, em que o fato da oração principal ocorre. Indica tempo. O parlamentar deixou o plenário durante a sessão. Quantas orações? Quantas orações? Só uma, Tereza, porque, olha só tem um verbo. É isso mesmo. Vamos fazer a análise desses termos dessa oração? O parlamentar é o sujeito, deixou, aqui é verbo transitivo direto, deixou o quê? O plenário é o objeto direto. Quando que ele deixou? Durante a sessão. Então, durante a sessão é um termo subordinado ao verbo, responde a pergunta quando, indica em que momento, em que tempo este ato, esta ação aconteceu.
Como é que eu chamo esse termo? Qualquer termo subordinado a verbo e indicando quando a ação ocorreu. Adjunto adverbial de tempo. Não é uma oração. Este período aqui é um período simples e essa única oração deste período simples é chamada de oração absoluta. Veja o período de baixo. Quantos verbos há neste período de baixo? Quantos verbos? O parlamentar deixou o plenário quando a sessão começou. 2 verbos. Quantas orações? 2. Primeira oração. O parlamentar deixou o plenário. É uma oração principal. Também tem sujeito, também tem verbo transitivo direto, também tem objeto direto. Quando a sessão começou, desempenha a mesma função que esse adjunto adverbial desempenhava aqui em cima. Se subordina ao verbo da oração principal, responde a pergunta quando. Ah, Tereza, então também é um adjunto adverbial de tempo. Ah, mas é um adjunto adverbial oracional, porque olha o verbo aqui dentro. Oração subordinada, adverbial, temporal. Posso pôr uma vírgula, Tereza? Pode? Aqui em cima você já podia. Aqui em cima, olha, você já podia. Lembra da pontuação no período simples? Não posso usar vírgula entre sujeito e verbo, nem entre verbo e complemento. Mas eu posso isolar uma adjunta adverbial de tempo que está no final da oração do resto da oração. Seria facultativa. Vou escrever aqui, ó, facultativa. Aqui também poderia ser facultativa. Se eu invertesse, se eu dissesse quando a sessão começou, vírgula, o parlamentar deixou o plenário, aí seria obrigatório. Como está aqui embaixo? Assim que chegar a encomenda, aviso. Assim que a encomenda chegar, né? Lembrando que isso aqui é o sujeito posposto do verbo chegar, que é um verbo intransitivo. Assim que é uma locução conjuntiva temporal. Aviso é a oração principal. É o fato principal, eu aviso. Quando é que você me avisa? Assim que chegar. Oração, porque tem verbo, subordinada, adverbial, temporal. Esta vírgula aqui é facultativa ou obrigatória? Obrigatória, Tereza. Obrigatória porque aqui a oração principal está depois, né? A oração adverbial está antes. Os conectores temporais são quando, enquanto, assim que, logo que, sempre que. Há o mais infinitivo. Então, eu vou escrever aqui 2 frases. Vou dizer assim. Ao sair de madrugada, ela foi assaltada. Vou agora trocar por. Por sair de madrugada, ela foi assaltada. Mudou alguma coisa? Mudou, Tereza. Você trocou a preposição e aí mudou alguma coisa. O que é que mudou? Mudou o sentido, né? Ao mais infinitivo é tempo. Ao mais infinitivo. Esse verbo é o verbo no infinitivo. E por mais infinitivo é causa. Então, veja só. Veja só. Aqui eu vou ter a oração principal, nos 2 casos, é a mesma, ela foi assaltada. Só que aqui, ao mais infinitivo é tempo. Então, essa oração é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Ela está reduzida. Porque esse ao é preposição. Então, ela não tem conjunção. Ela é uma oração reduzida de infinitivo. E aqui embaixo, em que há o por sair, é uma oração subordinada adverbial também. Só que por mais infinitivo é causa. E aí é uma oração subordinada adverbial causal. Ambas são reduzidas de infinitivo. Esse por aqui, como esse a aqui, é uma preposição. Olha só o que a gente tem aqui, uma tabela de conectores. Os conectores que eu fui apresentando ao longo dos slides agora estão aqui, né? Qual é a relação de sentido? Então, aqui há os conectores
Esses conectores são os que introduzem as orações subordinadas adverbiais. Eles podem introduzir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 relações de sentido, porque as orações subordinadas adverbiais se classificam em 9 categorias, de acordo com as relações de sentido. É importantíssimo que você pegue esta tabela que está aqui e coloque aqui dentro da sua cabeça, do seu cérebro. Certo? Daqui a pouco a gente volta fazendo exercício para a gente ver como é que isso cai na sua prova. Já já eu volto.